Presbítero Cláudio. Som. Paz do Senhor, irmãos. Pedir ao nosso irmão Eduardo para colocar só a figura do jeito que está mesmo, sem as frases. Só a figura mesmo, tá? Isso. Josué capítulo 14, versículo 10 e 11. Josué capítulo 14, versículo 10 e 11. Antigo Testamento. Josué capítulo 14, versículo 10 e versículo 11. Josué capítulo 14, versículo 10, versículo 11. Batalha espiritual, uma guerra a ser vencida diariamente. Não é fácil. Mas em Cristo somos mais do que vencedores. Em Cristo. Pode ter certeza que Deus é contigo, irmão. Josué capítulo 14, versículo 10, versículo 11 diz assim, eu vou ler, os irmãos acompanham. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força, para a guerra e para sair e para entrar. Amém? Poder sentar, irmãos. Irmão, batalha espiritual, uma guerra a ser vencida diariamente. O mundo espiritual, irmão, ele existe. Não podemos negar isso, até porque no livro de Daniel, a gente vê que numa das orações de Daniel, ele aguardava a resposta, e quando a resposta veio, o anjo lhe falou, né, que havia uma batalha nas áreas celestiais, onde, né, foi assim, um pouco de atraso, mas veio na hora certa, né? Mas houve uma batalha espiritual ali, onde Deus enviou a resposta através do anjo, mas houve uma batalha. Irmãos, batalha nos nossos dias, como nós podemos assim imaginar para nós podermos entender um pouco as escrituras, quando ela fala de guerras e batalhas. Josué, na palavra que nós acabamos de ler, nós vemos que Josué e Calebe foram dois guerreiros, homens, a qual Deus preparou, levantou para estar com Moisés, e as suas vidas nas guerras não foram nada fáceis, até encontraram oposições, que foi um dos estudos bíblicos que nós tivemos aqui no domingo passado, né, que o nosso Cristo ele também enfrentou oposições. E num dos mandados de Moisés para Josué e para Calebe, mais alguns outros espias para espiar a terra, eles foram e chegando lá eles viram que a terra era boa, a terra manava leite e mel, os seus frutos eram extraordinários e voltaram para Moisés para trazer resposta sobre o que eles foram espiar, os que foram ver e viram, trazendo a Moisés, mas viram tudo que era de bom. Mas enfrentaram ali, irmão, viram coisas que eles não gostariam de ter visto, né? Que foram a oposição do que estavam. Trouxeram o fruto era bom, a terra manava leite e mel. Só que lá tinham pessoas de grandes estaturas, aonde eles imaginaram que não podemos ir à guerra contra esse povo. A terra é muito boa, mas nós não podemos ir, porque lá o povo é gigante e com certeza nós não vamos conseguir
ganhar esta batalha. Mas Josué e Caleb, irmão, falaram sim com Moisés, olha, lá tem essas pessoas que são gigantes, mas, entretanto, porém, se o nosso Deus prometeu que iria nos dar aquela terra, não importa o gigante que ali se encontra, se Deus prometeu, Ele cumprirá. Não existe uma batalha que Deus perca. Existe sim guerras e batalhas que nós podemos perder quando nós desobedecemos a palavra de Deus. E aonde é que nós encontramos isso? Em uma das batalhas no Antigo Testamento, nós não vamos falar aqui muitas por causa das horas, uma das batalhas perdidas que foi notória, foi aonde na época de Eli, com seus filhos Ofni e Finéias, quando surgiu uma batalha, uma guerra, o povo de Israel, o povo hebreu foi para essa batalha, só que essa batalha não deu certo, começaram a perder. E nessa perda, eles imaginando, vamos fazer o seguinte, vamos trazer a arca para entrar, para que a arca de Deus, para que Deus nos dê a vitória contra os nossos inimigos. Só, irmão, que não adiantava a arca. O que adiantava ali, irmão, era a obediência à palavra de Deus, o qual todo sacerdote, principalmente Eli, Ofni e Finéias, estavam desobedecendo a palavra de Deus e levaram a arca, aí que piorou a situação. Num desses feitos, uma arca de Deus, ela acabou sendo tomada. Mas a arca chegando ali, juntamente com os barulhos que fizeram, o inimigo ficou um pouco temeroso, né? Porque a arca de Deus havia chegado. Então, quem estava em guerra ali no exército de Israel, ficou até mais corajoso quando viu que a arca de Deus chegou, imaginando que a arca estando aqui, nós vamos vencer a batalha, mas a presença de Deus já não estava mais ali. E é isso, irmão, que tem que ter importância nas nossas vidas, principalmente no nosso lado espiritual, é a presença de Deus em nossas vidas, irmão. Com a presença de Deus, irmão, nós vamos enfrentar diversas batalhas físicas e espirituais em nossas vidas, e Deus nos concederá a vitória e a bênção, mesmo que nós podemos ter até alguma perca. Exemplo, alguns dos irmãos aqui, eu acredito, mesmo depois de crente, já foram assaltados e tiveram alguma perda. Foram-se os celulares, carro, né, ouro, prata, algumas coisas se perderam, mas a vida ficou. A vida dos irmãos prevaleceram. Na pandemia que nós passamos, nós tivemos algumas perdas de vida até de amigos, cristãos e familiares. Mas as nossas vidas, graças a Deus, permaneceu. E olha, irmão, que não foram poucas vidas que se perderam, de crentes e não crentes, foram centenas de milhares de vidas que se perderam nessa pandemia. Mas se estamos aqui, irmão, nós temos que ter os nossos corações gratos a Deus, porque nós dessa pandemia saímos vitoriosos com vida. Nossos irmãos, irmão, que partiram para a eternidade, saíram vitoriosos, porque as suas vidas espirituais não se perderam. Teve pessoas, irmão, que partiram para a eternidade sem Cristo. Aí é outra coisa, né? Vidas que se perderam. Agora, crente quando morre, irmão, é vida ganha. É claro que nós sentimos, nós que ficamos aqui, irmão, nós sentimos a perda de familiares, de parentes, amigos, cristãos, né? Principalmente nossos irmãos. Nós sentimos essa perda, porque nós somos seres humanos. Agora, como ganharmos essa batalha espiritual? Essa guerra ser vencida, irmão, todo dia. Quando nós estamos dormindo, irmão, pode ter certeza, Deus está nos guardando. Quando nós acordamos de manhã, o Senhor já está conosco para nos abençoar e nos dar vitória. Mas como é, irmão, que nós podemos sair vitoriosos no nosso dia a dia?
Exemplo, irmão. Uma das maiores dificuldades que todo cristão enfrenta, irmão, que nós já ouvimos aqui, é contra a nossa própria carne. A nossa carne, ela deseja, conforme já foi falado aqui, as coisas terrenas, as coisas imorais, as coisas que vão nos trazer benefício físico para a nossa carne. Exemplo, nessa noite um pouco fria, gostaríamos de estar onde nesta noite? Em casa, deitado, dormindo, tomando chocolate, aquela comida abençoada que teve domingo aqui, que sobrou, não foi deliciosa, e está se alimentando muito bem. A nossa carne, dificilmente, ou praticamente impossível, gostaria de estar no culto nesta noite. Se o espírito não tivesse pronto, mas a carne prevalecia, nós não estaríamos aqui. E entendo que tem alguns nossos irmãos que estão enfrentando uma enfermidade física e não podem estar aqui. Agora, uma coisa é nós lutarmos contra o nosso desânimo. Nós temos que lutar contra isso. É uma batalha espiritual, irmão, todo dia. Nossa carne, irmão, não quer ler Bíblia, nossa carne, irmão, não quer oração, nossa carne não quer jejum, nossa carne não quer nem trabalhar para o nosso sustento. Mas nós temos que fazer isso porque nós temos que nos sustentar. Bom ou ruim, temos que fazer isso, irmão. E é uma guerra a ser vencida. E só conseguimos vencer no lado espiritual através da palavra de Deus. Irmão. Sem ela, mano, nós não vamos a lugar nenhum. Podemos até caminhar um pouquinho, mas esse pouquinho, mano, uma hora a nossa força vai se acabando, até o ponto de nós não aguentarmos mais. Tem uma parábola bíblica que o nosso Senhor nos deixou, que foi o crente que ele constrói a sua casa sobre a areia e sobre a rocha. Sobre a areia, uma hora vem o quê? Vem a tempestade, vem a ventania, e aquilo que foi feito sobre a areia, uma hora vai acontecer o quê? Vai cair, vai desabar, não vai sustentar de pé. Mas aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, vai vir os ventos, vai vir as dificuldades, mas está tudo preparado, está tudo alicerçado. E o crente, irmão, ele não cai. O adversário, ele vem com tudo, mas não consegue. Mas quando as coisas estão enfraquecidas, ele consegue os seus objetivos, que é tirar o crente da presença de Deus. Vamos lá, irmão. Batalhas que o povo hebreu enfrentou, segundo, obedecendo a palavra de Deus, e saíram vitoriosos. A muralha de Jericó. Deus deu as diretrizes para que o povo, vocês vão fazer assim, vocês vão rodear essa cidade, vocês vão fazer desse jeito aqui, 7 vezes. Vocês vão fazer do jeito que eu estou mandando vocês fazer. E assim fizeram. E deram volta, e deram volta, e deram volta. No último dia, agora vocês vão cantar, vocês vão bater os cântaros aí, os instrumentos, só vão fazer isso. E foi uma barulhada, o que aconteceu? E olha que era um senhor muro, mano. Não era aquele negocinho feito que assim dá um ventinho, derruba tudo, não. Era a muralha de Jericó, mano. Para se derrubar, mano, fisicamente, era praticamente impossível. Mas quando Deus está no negócio, mano, a obra do adversário tem que cair, mano. E vai cair, mano. Aleluia! E o povo rodeou e saíram dali, irmão, vitoriosos, porque fizeram conforme a palavra de Deus mandava ele fazer. Por isso, irmão, que é importante na vida do cristão, irmão, obedecer a palavra de Deus. Assim, irmão, diante das batalhas da nossa vida, vamos sair vitoriosos. Ou de uma forma ou de outra. Deus dará vitória para o crente. Nessa figura que os irmãos estão vendo aqui, ó, a preparação, irmão. E isso não é, irmão, da noite para o dia. Preparo, irmão, tem que ter paciência, irmão. Só para os irmãos terem uma ideia.
Eu não tenho, irmão, capacidade de preparo físico nenhum, mas nenhum, zero, 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 zero. Uma ilustração, se eu fosse entrar no ringue, num tatame, imaginando, vou encarar Mike Tyson na idade que ele está hoje. Evander Holyfield e qualquer um lutador de MMA que tem por aí. Irmão. Eu não tenho, irmão, preparo físico nenhum. Um popó no boxe, aí não tem jeito. Se eu for encarar, irmão, não vou conseguir, irmão, absolutamente nada. Se eu conseguir dar uma tapa nele, ainda vai ser muito. Que vai bastar, irmão, um murro dele, irmão, já era, irmão, só vou acordar em 2030. Se acordar. Então, mas existe um preparo para se fazer, para se combater contra o adversário, contra o seu oponente. Não é chegar, mas somente colocar um terno e uma gravata e vou pregar. Vou botar um terno e uma gravata, vou pegar uma passagem de via aérea, vou lá para o Xi Jinping, lá para a Coreia, onde é mais perigoso. Se eu entrar lá com Bíblia, automaticamente eu já vou preso. Não estou preparado para isso, mano. Mas quando Deus está no negócio, mano, Deus te prepara para a guerra. Deus te prepara para a batalha. Deus vai te dar as armas certas para você enfrentar o adversário. Agora está aqui, irmão. Os nossos pés, irmão, tem que estar muito bem calçado. O soldado, mano, naquela época, principalmente os soldados romanos, para irem à batalha, mano, eles caminhavam muito, e não era pouco não, mesmo estando a cavalo. Algumas caminhadas tinham que se fazer a pé. Então os seus sapatos, mano, tinham que estar muito bem preparados, os seus pés, para ir caminhando até chegar ao confronto. Caso contrário, vocês fossem descalços naquela época lá, mano, eles iam chegar já na batalha praticamente já vencido, porque os seus pés iam ficar todo machucado, cheio de bolha, cheio de machucado, e não iam conseguir enfrentar o adversário. Vou fazer uma leitura aqui rápida aqui, irmão. Defesas centrais. A verdade e a justiça devem ser elementos centrais na vida do cristão para o bom combate. Equipamentos periféricos, pés da preparação do evangelho. Era comum os soldados da infantaria das legiões romanas caminhar dezenas de quilômetros. Com isso era importantíssimo o cuidado com os calçados e os pés. Pois se por algum motivo os pés se machucassem, seja por bolha ou até mesmo por algum tipo de ferida, o combatente teria dificuldade de locomover. Por isso, mano, nós temos que estar nos preparando. Se prepare, irmão. Se prepare, irmão. Porque quanto mais, mano, se aproxima a vinda de Cristo, mais as coisas parecem que vão ficar cada vez mais difíceis. Por isso nós temos que estar, irmão, cada vez mais nos preparando para esse dia. Nos preparando. As 5 virgens loucas e as prudentes, 5 décimos se prepararam para quando chegou o anúncio que o noivo chegou. E 5 delas que a Bíblia diz que consideram loucas, elas não estavam, irmão, preparadas para aquele evento. Quando anunciaram que o noivo estava chegando, as suas lamparinas se apagaram. Não tinha azeite, estava se apagando. E as prudentes, que já estavam se preparando para aquele evento, falou: nós não podemos te dar, porque pode faltar tanto para mim como para você. Volta lá e tenta comprar com o que vende. Quando se anunciou, o noivo chegou, mas que estavam preparadas, que eram as 5, entraram para a borda, para a festa com o noivo. E quando as 8 às 5 que não estavam preparadas, quando chegaram, já estava tudo fechado e já era. Se prepare, mano, porque nós não sabemos o que está vindo por aí, irmão. Às vezes, né, pensamos que o evangelho, o que nós queremos é um oba-oba. Né? Parece que nós estamos assim,
tratando, se Deus quiser, Deus vai fazer o que Ele quiser. Deus vai fazer o que Ele quiser, mano. Mas se nós não nos prepararmos, já era, mano. Somos alvo fácil para o adversário, mano. Os irmãos observam que as nações, as grandes potências mundiais hoje, se prepararam muito tempos atrás. Com suas naves, com seus drones, com seus foguetes, se preparando para o quê? Para a guerra. Porque se o adversário vier, mano, ele vai encontrar o quê? Resistência. Os irmãos observam que a Ucrânia hoje, mano, não perdeu ainda por causa dos aliados. Porque senão a Rússia, mano, já tinha acabado com essa guerra há muito tempo atrás. Basta jogar uma bomba. E a Ucrânia não está preparada para isso. E as nações, mano, que estão preparadas para a guerra, todas elas têm medo de uma e de outra que tem a bomba atômica. Porque se você jogar em mim, eu jogo em você. Então eles ficam o quê? Com as asas fechadas. Porque eles sabem que vai encontrar o quê? Vou encontrar resistência. E quando o adversário vê que o crente está preparado, ele vai até te atacar, mano. Mas você vai em você, mano, ele vai encontrar o quê, mano? Resistência. Quando Jesus, mano, foi tentado no deserto, não foi fácil para Cristo, mano, naquela hora. Foi feito de tudo. Joga daqui lá embaixo, que segundo a palavra de Deus está escrito que aos anjos dará ordem ao teu respeito, não vai acontecer nada com você. O que Jesus fez? Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Já que é assim, levou ele lá no alto, está vendo esses reinos aqui, tudo isso aqui, ó, tudo eu te darei se você prostrado me adorar. Jesus falou, adorarás somente ao Senhor teu Deus. Quando o adversário encontra resistência, a Bíblia nos garante, resistir o diabo na fé. E o que vai acontecer, irmão? Quem tem que fugir, irmão, é o adversário, não é o crente. A Bíblia diz para nós resistirmos ele na fé, irmão. E aonde é que vem a fé? De ouvir e de ler a palavra de Deus. Ele encontrando essa resistência, essa fé, irmão, ele fugirá de vós, segundo a palavra de Deus. Outro preparo, irmão. Está vendo ali o escudo e a couraça? Tudo aquilo ali, irmão, é uma proteção que os soldados antigamente tinham para se proteger quando eles fossem à guerra. E é isso que nós temos que nos preparar hoje, irmão. É assim, ó. A situação está difícil no meio da família, no meio da igreja, das igrejas, conforme foi falado aqui, que o nosso pastor falou, irmão. As igrejas já não têm, muitas igrejas já não têm mais resistência. Tudo isso aqui, irmão, já foi tirado. Não se incentiva mais os crentes a ler a Bíblia, a orar, a escola bíblica, culto às quarta-feiras, culto de ensino. Muitas igrejas, irmão, já não tem mais isso. Os crentes estão, irmão, desprotegidos. E as igrejas, os irmãos observam, tem muita igreja que está fechando, irmão. Não é por causa da parte financeira, não, irmão. É porque estão deixando o mundo entrar dentro da igreja e o adversário vai se aproveitar disso, meu. Não vai somente deixar que os crentes fiquem na igreja com mundanismo dentro dela, não. Tem muitos casos em que as igrejas estão fechando porque Jesus já foi posto para fora há muito tempo e os cristãos estão ficando sem resistência, meu. Está vendo tudo isso aqui, irmão? Isso aqui é um preparo, irmão. Ninguém vai para a batalha ou para a guerra despreparado, irmão. Ninguém tenta enfrentar, irmão, o opositor de qualquer maneira. Porque vai sair, irmão, machucado. Tem muitos crentes, irmão, infelizmente, nos nossos dias, que estão se machucando, irmão, por falta, irmão, de resistência, por falta de preparo. E não é por falta de incentivo, mas que incentivo, graças a Deus, muitas igrejas, muitos pastores vêm incentivando os crentes, escola bíblica, leitura, culto de doutrina, oração, para se fortalecer, porque o adversário, ele vai investir, contra você. Pode ter certeza, irmão. E enquanto a igreja estiver aqui, enquanto não acontecer o arrebatamento da igreja, vamos sofrer ataque do adversário diariamente. E sem preparo, nós corremos o risco de cair, irmão. E a queda, para se levantar,
é doloroso e difícil. Difícil. Muito difícil. O cinturão e a couraça. O cinturão se referia, na verdade, ao conjunto de cinto e protetor do quadril, utilizado pelo soldado romano. A couraça do grego, era parte da armadura dividida em duas. A primeira cobria a região do tórax e o abdômen, e a segunda, as costas. Naquela época, era na flecha, era na lança. E quando o escudo não dava muita resistência, tinha que resistir, não era fácil. A couraça que tinha aqui, mas ela tinha que resistir. Caso contrário, já era. E nós vamos chegar lá no capacete, lá em cima. Então, existe todo esse preparo, prepara o teu pé, irmão. Né? A batalha, ela é grande, ela é tremenda. Prepara teu pé para você não se machucar. Se vista bem, se vista com a couraça da justiça, com a palavra de Deus. Deixa Deus, irmão, entrar na sua vida, não deixa Ele sair. Permaneça fiel, firme, que o Senhor, irmão, vai te abençoar, em nome de Jesus. Lá em cima, irmão, o capacete e os calçados são equipamentos que protegem as extremidades do corpo. Vamos lá, irmão. Capacete. Sem sombra de dúvida, a cabeça é uma das partes mais sensíveis e vitais do corpo humano. Um ataque certeiro da cabeça, se não for mortal, pode causar sequelas terríveis. Consequentemente, a peça de proteção da cabeça, o capacete, é extremamente importante no combate. A mente responsável pelas capacidades mentais, entendimento, escolha, planejamento, sobriedade, refletem o homem interior. Mano. Irmão, nós temos que ter cuidado com aquilo que nós vemos. Parece que tudo que se foi falado aqui hoje, né? Carnaval, às vezes... Mas exaltávamos gigantescamente o adversário. Aí se nós, irmãos, já temos que andar assim, ó, com a armadura de Deus, e quando colocamos isso, irmão, dentro dos nossos lares, porque nós queremos, nós temos a autoridade do controle da nossa casa. O controle está na tua mão. Antigamente, se mudava de canal, se levantando do sofá e ela traz coisa, o controle remoto. O controle, irmão, está na sua mão. Está na minha mão. Quem tem que controlar isso sou eu. Porque no momento que eu deixo o adversário ganhar campo, eu vou estar perdendo essa armadura aqui. E quanto mais eu perco essa armadura aqui, irmão, mais o adversário, irmão, vai ter o tiro certo para me derrubar. Agora imagine, irmão, você... Está lá os desfiles lá, você está ali, ó, horas e horas e horas e horas, e samba para lá, e samba para cá, e a letra da música está exaltando o adversário, e você, irmão, infelizmente, você não. Muitos cristãos estão colocando o adversário dentro de casa. Aí o que acontece daqui a pouco? O filho está, né, vamos embora. Aí casamento, mas já não se sabe mais o que é guerra física. Se chama legalidade. Aí já está voando copo, já está voando panela, aí já acabou o cristianismo. Por causa de quê, irmão? Nós não damos atenção a essas coisas, irmão. Às vezes deixamos o adversário ganhar campo, irmão. Damos liberdade para o adversário avançar. No lugar de nós estarmos nos protegendo, nós estamos o quê? Baixando a guarda. Por mais experiente e preparo físico que o lutador, irmão,
tem, se ele baixar a guarda, o adversário vai acertar principalmente a sua cabeça. E acertando a cabeça dele, vai cair no chão tonto, já era, irmão. E as sequelas, conforme nós lemos aqui, irmão, pode ser gigantesca, irmão. Depressão, crise de ansiedade e vários outros fatores que podem trazer malefício à vida física do crente, simplesmente porque ele baixou a guarda e deixou o adversário ganhar campo. Na leitura que nós lemos bíblica, imagina se Josué e Caleb fossem dar ouvido àquelas pessoas que foram oposto do que eles falaram. Não podemos enfrentar esse gigante aí. Porque se a gente for enfrentar, nós vamos perder. Somente Josué e Caleb, homens de Deus, homens preparados, com temor de Deus, foram lá e falaram para Moisés: olha, eles são grandes, eles são fortes, mas o nosso Deus prometeu que se nós formos lá, nós vamos ganhar essa guerra, essa batalha. Não estou dizendo aqui, irmão, para os irmãos pegar toda a palavra positiva, né, e querer fazer as coisas, que pode dar errado. Tem conselhos bons de homens e mulheres de Deus que vai te aconselhar a não fazer tal coisa. Te dá uma palavra talvez aqui negativa, não faça, que pode não dar certo. Como tem muitas pessoas que sabem que o negócio que você vai fazer vai dar errado, mas te incentiva com palavras positivas. Vai porque Deus é contigo. Teve algumas guerras, irmão, que Israel perdeu justamente, irmão, por falsas palavras. Por falsos profetas. Foram enfrentar o adversário e Deus já havia falado para não ir e teimaram e foram. E Deus já havia falado: não vai. Se vocês forem, vocês vão sair derrotados. E foi bater e valemos. Foram lá, guerrearam, voltou todo mundo chorando. Porque Deus já havia avisado: não vá, não faça. Mas quando Deus está num negócio e fala para você, ou usa alguém para falar para você, e você tem certeza e sente no seu coração que é para fazer aquilo que você está querendo fazer, aí, irmão, pode fazer de olho fechado. Porque quando Deus está no negócio, Ele vai te garantir a vitória, vai te dar a bênção em nome de Jesus. Teve guerra, irmão, que eu entrei, irmão, e quase perdi. E teve guerra que eu não queria entrar, uma batalha espiritual que eu não queria entrar, que eu entrei e saí vencedor. Nessas duas, irmão, eu só uma. Eu entrei porque Deus me deu certeza que eu ia sair vitorioso. E fui, irmão. A outra eu entrei, irmão, sem necessidade. Não tinha necessidade de entrar. Eu arrumei uma dor de cabeça do negócio que eu ainda vou contar para os irmãos. Mas eu arrumei um problema para a minha vida, irmão. Que foi difícil, irmão. Foi aproximadamente uns 4 anos de luta, sem necessidade, irmão. Se eu tivesse dado ouvido a muitas pessoas, principalmente a minha esposa, irmão, não tinha enfrentado essa batalha, essa guerra, irmão. Que eu quase perdi, irmão. Mas pela misericórdia de Deus, o Senhor ainda me abençoou e me deu vitória. Mas não tinha nem necessidade de arrumar esse furacão. Foi fácil não, irmão. Não é fácil, irmão. Eu vou concluir aqui, irmão, que já são 20:09. Vai ser rapidinho. Vamos lá, irmão. 8 coisas, irmão, que Deus está contigo, para você não temer, irmão. Porque as guerras e as batalhas espirituais, irmão, ela vem assim de um jeito, irmão, que dá medo, né? Parece que as coisas não vão acontecer, parece que nós vamos perder a guerra. É difícil, irmão, principalmente na área familiar, na área amorosa, né? Para quem está buscando namoro, noivar, ou está noivo, vai se casar, quem já está casado, principalmente, né? A situação, mano, é difícil, parece que as coisas vão desmoronar, mas não vai, mano. Segura aí, irmão. Não tenha medo. O medo, mano, ela paralisa a pessoa. O medo, mano, deixa a gente sem reação em muitos casos, grande parte. A gente fica assustado, a gente para. Tem gente que fica paralisado, não sai do lugar.
Neemias capítulo 4, versículo 14. Quando ouvi o medo deles, levantei-me e falei aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles, lembre-se do Senhor, que é grande, temível, e lute por seus irmãos, seus filhos e suas filhas, e suas esposas e suas casas. Lembre-se do testemunho de sua vida, são armas de guerra. Enche-se de fé, apegando-se também aos testemunhos da vida das outras pessoas. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 10, diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, ou seja, se Deus fez isso antes, Ele poderá e fará novamente. 3. Lembre-se de que o trabalho que você está fazendo é nobre. Neemias 6, 3, em ênfase adicionada, diz: então enviei mensageiros a eles, e esta resposta: estou realizando um grande projeto ou uma grande obra, e não posso descer, porque o trabalho não deve parar enquanto eu deixo e vou até vocês. 4. Lembre-se de quem você é. O inimigo tentará vencê-lo, de que você foi derrotado. Essa é uma das primeiras coisas que o adversário faz, mano, quando nós cometemos algum erro. É jogarmos na nossa mente ou na nossa vida, no nosso pensamento, que já era, você não tem mais jeito, você se perdeu, você pecou, você vai ser excluído. Irmão, nós não vamos usar aqui versículos bíblicos para pecarmos deliberadamente. Mas o nosso Deus nos deixa que, se pecarmos, nós temos um grande advogado, Jesus Cristo, nosso Senhor, que está pronto a nos perdoar, mas nós temos que reconhecer os nossos erros, nossos pecados, e nos arrependermos e irmos até Cristo. Aí o adversário sairá derrotado, mas nunca deixar que ele jogue na sua mente: você já era, você perdeu, você pecou, não tem mais jeito. Tem em cima, tudo que o adversário quer é tentar te derrubar. Não entre nessa, mano. Você é vencedor, mano. Nome de Jesus. 5. Confie em Jesus para guardá-lo. Judas 24 diz: aquele que é poderoso para guardar-vos de tropeçar e apresentar-vos perante a sua gloriosa presença sem culpa e com grande alegria. 6. Libere a paz dentro de você, irmão, cantando e proclamando Jesus. Lembre-se que a liberdade dentro de você se tornará a liberdade ao seu redor. Atos capítulo 16, versículo 25 diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando na prisão, cantando hinos de louvor a Deus, e os presos os escutavam. E de repente houve um grande terremoto, que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas foram abertas e as correntes de todos foram soltas. 7. Não importa o que aconteça, nada pode separar você do amor de Deus, nem mesmo o vale. Estou convencido de que nada poderá nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem nossos medos de hoje, nem nossas preocupações com o amanhã, nem mesmo os poderes do inferno podem nos separar do amor de Deus. Nenhum poder acima do céu ou abaixo da terra, na verdade, nada em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que é revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor, que está lá em Romanos capítulo 8, versículo 38. Por último, lembre-se de que Deus nunca abandona, e é Ele estar caminhando pelo vale com você. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, ou pelo vale escuro, não temerei a mal algum, porque você está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Amém? É guerra, irmão. Se é guerra que o adversário quer, se prepare e vai para a guerra, conforme diz um hino que nós costumamos cantar. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará.
o Senhor está na luta, está na guerra com você. Enquanto estamos com Cristo, não seremos derrotados. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor, enquanto Jesus estiver dentro dela. Então não podemos colocar Jesus para fora. Colocando Jesus para fora, o adversário vai fazer toda a guerra a seu favor. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus, irmão. Vença a guerra, irmão. Deus está contigo. Uma hora ou outra você vai cantar e contar o hino da vitória. Deus abençoe a família Ponto Chique. Que benção, né? Que Deus continue abençoando presbítero Cláudio.